essa entrada. Só duas palavrinhas e eu passo a palavra para o Paulo. É, a primeira coisa, bom, repetindo que a segunda etapa, o segundo episódio da segunda edição do Círculo Le Brésil en Question, como você sabe, é, com a colaboração da Laura de Melo Souza do Centro Roland Munier, Paulo Iomarte do CREPAL e eu do CRIMIC, portanto Sorbonne Nouvelle e Sorbonne Université. O próximo encontro, vou repetir no final, será dia 23 de fevereiro, sobre a resposta brasileira à pandemia. Vai ser a Deise Ventura, que é uma especialista no campo de direito e políticas de saúde pública. E um detalhe para todos é que, diante da qualidade das palestras, e agora, principalmente online, nós pensamos em gravar e eventualmente disponibilizar mais tarde essas apresentações. Portanto, hoje estamos gravando, mas sem ainda um projeto definido. A gente está fazendo um teste, na verdade, para ver o resultado, mas eu estou avisando para o público também, quem não quiser aparecer ou não quiser falar e ser gravado, pode ou usar o chat ou desativar o vídeo, enfim, fiquem à vontade, tá? Então, o Sérgio já autorizou essa gravação, agradeço, e passo a palavra para o Paulo. Rapidamente, como sou eu que estou cuidando dessa questão de logística, não precisa desativar o vídeo, porque eu coloquei aqui a imagem do professor Sérgio Ferro na tela inteira, então só aparece ele na gravação. Tá bom? Jéssica, eu vou, mas isso sem prejuízo da minha apresentação, quer dizer, eu vou passar um PowerPoint, eu vou partager mon écran e tudo isso não vai ter interferência. Quando você, enfim, eu vou colocar a sua imagem, então eu vou alterando, assim, vou alternando a sua com a dele e com a do Michel, só vão aparecer vocês três. Perfeito. Bom, então é com grande satisfação, grande honra que nós vamos abrir mais essa etapa do nosso ciclo, Le Brésil en Question, que, como disse o Michel, é uma parceria entre Sorbonne Université e Sorbonne Nouvelle. Apresentando dessa vez o teórico da arquitetura e artista Sérgio Ferro, nascido em Curitiba em 1938, é um pintor autodidata, como ele mesmo se intitula, e arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 1961. Foi professor dessa mesma FAU, USP, de 1962 a 1970, a convite de Vila Nova Artigas. Foi também militante político contra a ditadura militar, o que o fez se exilar na França, em 1972, onde se tornou professor na Escola de Belas Artes e na École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, de 1972 a 2003. E também professor na Université Grenoble-Alpes. Sérgio Ferro é um teórico da arquitetura da maior importância, autor de diversos livros
e também um pintor de grande importância, com obras em diversos museus, uma delas classificada como Patrimônio Cultural Histórico. Em 2019, foi convidado de honra na Bienal de Arquitetura de Orléans, onde eu o conheci por intermédio de dois dos seus discípulos, os professores João Marcos Lopes, da USP de São Carlos, e Vitor Lotufo, atualmente aposentado. Não é possível falar do pensamento do Sérgio Ferro na arquitetura sem lembrar que nos anos 60 ele aparece como um dos expoentes, né, junto com Rodrigo Lefebvre e Flávio Império, do grupo Arquitetura Nova, que ainda hoje, talvez cada vez mais, na minha visão, tem grande relevância, na medida em que propunha uma reformulação do papel social do arquiteto, visando uma democratização da arquitetura, repensando a divisão do trabalho, as relações de produção, os papéis desempenhados dentro do canteiro de obras, e também a questão das técnicas construtivas. Então, eu vejo a importância dessa corrente de pensamento na prática, não porque eu seja arquiteto, longe disso, mas porque tenho contato e procuro desenvolver parcerias, notadamente em Botucatu, no sítio Ibiracerra, com arquitetos que, de uma certa forma, são discípulos ou têm grande afinidade com o pensamento de Sérgio Ferro. Então, para mim, é uma grande emoção, é uma grande satisfação. Eu não posso nem dizer o quanto eu prezo e me causa assim, grande prazer a sua presença aqui. Então, eu passo agora, agradecendo a Ediane, né, toda a mediação e simpatia também. Eu passo agora a palavra ao professor Sérgio Ferro. Obrigado. Obrigado a você. Eu vou hoje tentar, numa primeira parte, fazer um resumo bastante drástico, bastante violento da nossa teoria, a teoria da arquitetura nova, ou na França mais conhecida como dessin chantier, a relação entre o desenho de arquitetura e o canteiro de obra. Vou começar explicando um pouco o porquê dessa teoria, como ela nasceu, de onde ela veio. Aluno da Escola de Arquitetura de segundo ano, eu fui encarregado, junto com o Rodrigo Lefebvre, de uma série muito grande de projetos em Brasília. Meu pai era promotor imobiliário, eu custava baratinho, e ele me deu um monte de projetos em Brasília para a empresa dele. Fiz vários prédios no eixo monumental, onde o eixo monumental cruza a Grande Asa de Brasília. Fiz vários conjuntos de lojas espalhados entre as superquadras. Projetos absolutamente horríveis. Eu era aluno de segundo ano, não tinha nenhuma competência em arquitetura. Felizmente, o Niemeyer e o pessoal que organizava a produção de arquitetura em Brasília tinha deixado uma série de instruções para os arquitetos, de maneira que bastava, de uma certa maneira, ouvir o que o Niemeyer queria e o que o Lúcio queria, e o projeto saía razoável. A construção de Brasília representou um momento de muita intensidade na profissão de arquiteto. O Brasil já tinha uma certa fama internacional de uma arquitetura potente, forte, etc., com exposição em Nova York do Brasil Builds, mas Brasília levantou de novo esse entusiasmo pela nossa arquitetura. Não só da parte do Oscar Niemeyer e do Lúcio, mas de todos os arquitetos do Brasil que, de uma maneira ou de outra, participaram da construção da capital. Uns na parte de iniciativa privada, outros na parte oficial. Na Escola de Arquitetura de São Paulo, que naquela altura era, sem dúvida nenhuma, a melhor escola de arquitetura do Brasil,
o que a gente ouvia dos professores respeitadíssimos, como Vila Nova Artigas, Netrejan, Paulinho Mendes da Rocha, tinham um entusiasmo enorme pela capital. Então, quando nós nos vimos encarregados de fazer projetos em Brasília, que foi um motivo de muito orgulho, de muita satisfação. Naquele tempo, os arquitetos não só desenhavam projetos, mas visitavam muito o canteiro. E tanto Rodrigo Lefebvre quanto eu íamos frequentemente a Brasília. E aí foi um grande choque, uma grande surpresa. Aquela maravilha, aquele projeto nacional, aquele símbolo do desenvolvimentismo do Kubitschek, era construído por um bando de miseráveis que circulavam pela capital, candangos quase que esfarrapados, e na cidade invadida por uma oferta de mão de obra enorme de candangos que nem tinham trabalho. O canteiro de obras de Brasília foi de uma violência inacreditável, comparável hoje com os canteiros de Dubai, de Abu Dhabi, pela violência e pelo caráter sombrio do canteiro de obras. Nós, Rodrigo e eu, não entendemos nada, porque como aquele bonito sonho, aquela miragem da construção de uma nova capital, tinha que passar por esse momento dolorido de dor, de fome, de miséria. No momento, se sabia pouco das questões do canteiro em Brasília, mas já se sabia. Quando eu fui preso, em 1970, eu fui preso com vários operários que são de Brasília. E eles contavam coisas absolutamente inacreditáveis que acontecia lá. Por exemplo, a comida vinha de fora, do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, para os canteiros. Mas no trajeto e tudo isso, a comida azedava, não chegava em condições de consumo ideais. O resultado, a desinteria era crônica dos operários. Eles viviam comendo porcaria e, portanto, tendo problemas constantemente. Os canteiros de obras eram cercados e os operários eram obrigados a ficar limitados a certas áreas e com um ritmo de trabalho absolutamente alucinante. O Juscelino, naquele tempo, o mandato presidencial era de 4 anos, o Juscelino tinha pouco tempo para instaurar, levar a Brasília até um ponto em que fosse impossível parar, regredir, voltar atrás. Naquele tempo não existia ainda segundo mandato. Era só um, tinha que sair, podia voltar depois, mas não em seguida. O ritmo de trabalho foi absolutamente alucinante. Ora, tanto eu como o Rodrigo, éramos ainda, de uma certa maneira, bastante alheios à euforia dos arquitetos e aquela espécie de autoestima gigantesca que os arquitetos brasileiros tinham por eles mesmos nesse período. Nós éramos novos, alunos de segundo e terceiro ano da escola, não entendíamos nada muito, nem de construção, nem de arquitetura, e vimos esse choque entre o discurso de professores que nós admirávamos e a realidade do canteiro em Brasília. Foi isso, foi esse choque, foi essa encontrão de duas realidades completamente opostas que nos fez, Rodrigo e eu, tentar entender o que se passava de uma maneira mais profunda, mais teórica, mais aprofundada. O Brasil, naquela época, passava por um projeto desenvolvimentista bastante importante, mas o mundo em volta vivia anos de bastante movimentação política, de bastante agitação social. Havia todo o movimento de descolonização mundial, no Vietnã, na Argélia e em várias outras regiões, guerras de guerrilha, movimentos sociais importantíssimos e bastante agitados, movimentos estudantis em todos os cantos. 68 foi o ápice e o símbolo dessa década. E, por isso mesmo, por ter havido essa grande movimentação pós-guerra e agitação política e social muito grande, o marxismo soviético entrou em crise. Mas o marxismo não desapareceu.
marxismo naquela época dominava completamente o mundo universitário e não foi por acaso nem por escolha muito que nós nos encaminhamos para uma aproximação marxista do nosso problema. Mas, ao mesmo tempo, não tínhamos como conseguir continuar a acreditar que Marx era aquele Marx que o Partido Comunista apresentava, o Marx da Segunda e da Terceira Internacional, que é um esquema absolutamente primário de desenvolvimento. O esquema vocês conhecem, a sociedade devia sair do estado feudal, entrar no capitalismo, a época burguesa iria desenvolver as forças de produção. Quando essas forças de produção estivessem bem desenvolvidas, haveria uma transformação social, uma revolução ou outra coisa, e se chegaria ao socialismo e, posteriormente, ao comunismo. Esse era o quadro geral de todo mundo que militava nos partidos comunistas naquela época. Ora, esse esqueminha nos parecia muito primário, muito simples demais, e diante de todas as revoluções mundiais, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, que não tinham seguido de modo algum esse esquema, ele não tinha mais condições de nos atrair, nos interessar e de nos servir. Houve, mundialmente, um grande trabalho em torno do Marx, uma renovação muito grande dos estudos marxistas. Havia seminários por toda a parte, nas universidades, nas escolas privadas, e todo mundo se pôs a ler o Marx, textos que muitas vezes nem eram tão lidos anteriormente. Dou um exemplo: eu entrei no Partido Comunista Brasileiro uma época e conheci grandes dirigentes do partido que nunca tinham lido o Capital, por exemplo. Achavam muito chato aquilo. Tinham lido a ideologia alemã, comecinho, a apresentação da ideologia alemã, o manifesto do partido, talvez alguns dos escritos sociológicos do Marx sobre a França do século XIX, e parava por aí. O pessoal aprendia e aspirava a Marx muito mais através de Plekhanov e outros teóricos bastante limitados do marxismo soviético. Houve, em São Paulo e no Brasil, vários seminários. 2 ficaram mais conhecidos. O primeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, na qual participaram, que eu me lembre, o Roberto Schwartz, o Michel Levy e, sobretudo, todo mundo conhece, o Fernando Henrique Cardoso, que depois, eu acho, desaprendeu tudo. O segundo seminário foi feito por nós, o Roberto Schwartz participou de novo, e no nosso seminário participaram o Rui Fausto, o Eder Sader e vários outros intelectuais da Universidade de Filosofia, e eu, demitido, era o único arquiteto, o único não da Faculdade de Filosofia, que tinha participado desse seminário. Para nós foi importantíssimo esse seminário, essa leitura do Marx, e foi aí que o Rodrigo e eu, principalmente, começamos a tecer, a alinhavar uma teoria da arquitetura bastante diferente da teoria ufanista que circulava no mundo. Nós começamos seguindo os conselhos do próprio Marx, lendo certas partes com muita atenção, partes geralmente não lidas. Por exemplo, no livro 1 do Capital, os capítulos sobre a cooperação simples, sobre a manufatura e a divisão do trabalho, e sobre a indústria e a grande indústria e o maquinismo. São capítulos essenciais para nós, porque a primeira coisa que nós tínhamos que ver era onde e como situar a construção, qual era o tipo de produção que a construção aplicava. E vimos logo, a construção não era nem artesanato, porque tinha divisão do trabalho muito grande, nem indústria, pois não havia nenhum maquinário, nenhuma máquina que fizesse aquilo que a mão do homem fazia antes. A construção civil entrava perfeitamente no campo da manufatura.
parecia até para nós que o Marx tinha descrito um canteiro de obras, quer dizer, o modelo dele tinha sido um canteiro de obras no século XIX. Vocês leiam o capítulo sobre a manufatura e pensem na organização de um canteiro, é exatamente a mesma coisa. Várias equipes ligadas a métiers diferentes, organizadas sempre verticalmente com um mestre, alguns companheiros, e mais embaixo os aprendizes e um bando de serventes, de ajudantes. Essa piramidezinha em cada tipo de métier, e a manufatura, um métier após o outro, chegava ao resultado final da somatória do trabalho desses métiers. Era perfeito o esquema. E até hoje, eu acho, não mudou. A manufatura se diferencia da indústria por uma razão bastante importante. É que a manufatura é baseada, sobretudo, no trabalho humano. Há poucas máquinas, as máquinas que fazem esforços enormes, de guindastre, betoneira, esse tipo de coisa, mas não há máquinas operatrizes que façam um trabalho delicado de acabamento, etc. Todo o trabalho na manufatura é feito por trabalho humano. Na indústria, é o contrário. O operário se transforma praticamente em assistente das máquinas. As máquinas é que guiam a produção, que através de linha de montagem ou outro procedimento qualquer, mas são as máquinas que guiam, comandam, e o homem está lá só para corrigir defeitos ou pequenos desarranjos na produção das máquinas. Ora, isso tem uma consequência muito grande no que é chamado composição orgânica do capital. A composição orgânica do capital é a relação entre o capital constante e o capital variável. O capital constante são os edifícios, os ateliês, as máquinas e os materiais que vão ser trabalhados. Isso se chama constante exatamente porque esse capital não produz nenhum valor, não produz nada de valor econômico. Ele é simplesmente usado, e a usura, a partir de um certo momento, exige a substituição das máquinas, a gente substitui, e essa usura é cobrada ano a ano para que as máquinas possam ser substituídas. O capital variável é o capital aplicado em salários, principalmente. E esse capital é variável. Ele varia porque vocês conhecem a malandragem da troca justa entre salário e força de trabalho. Na teoria, a troca é justa porque o operário vende a sua própria força de trabalho, quando não tem outro meio de produção, vende a sua própria força de trabalho para o capital e vende pelo preço justo, entre aspas. Isso é o preço que ele custou, desde a infância, educação, crescimento, alimentação, escola, e depois ele deve ele mesmo também continuar a produzir outros operários, a reprodução, etc. Esse custo global da fabricação de um operário é o que aparece, teoricamente, no salário dele, dividido em número de anos em que ele vai poder trabalhar. Essa equação, que é teoricamente parece clara, honesta, no plano da circulação, e lá não há o que discutir, quando ela passa para o plano da produção, não mais da circulação, da produção, acontece que se descobre, analisando a jornada de trabalho, se descobre que há dentro dessa igualdade uma grande desigualdade. É que, geralmente, o operário, basta que ele trabalhe meio-dia para pagar o salário dele. E o outro meio-dia, na verdade, é um trabalho que ele faz gratuitamente e que recebe o nome de mais-valia ou mais-valor, segundo as traduções em português. E aqui é que a coisa começa a se complicar um pouquinho. Esse mais-valor é apropriado pelo capital. Só que esse mais-valor depende, eu repito, do capital variável. Ora, o capital variável é muito maior na manufatura do que na indústria.
o capital, os números que eu vou dar são tirados de uma carta do Marx a Engels e eu uso aproximadamente os mesmos índices. Por exemplo, na manufatura, há 70% do capital que deve ser aplicado em ateliês, luz, eletricidade, água, os diversos instrumentos, etc., etc. Mas o capital constante, 70%. E 30% é aplicado em salários e outras pequenas coisas em volta do salário. Na indústria, a proporção já é bem diferente, é mais ou menos, esses números são do Marx, eu repito, 90% em máquinas e ateliês e capital constante e só 10% em capital variável. Ora, a taxa de mais-valia, a taxa de exploração, a divisão do dia de trabalho do operário, é mais ou menos a mesma em diferentes ramos de produção. Se nós supusermos uma taxa de mais-valia de 100%, isso significa que os 30 da manufatura vão produzir mais 30 de mais-valia, 100% de taxa de mais-valia. Na indústria vai acontecer que o capital, que é variável, que é de 10, vai produzir um mais-valor de 10. Há uma diferença setorial muito grande entre a produção de valor na manufatura e a produção de valor na indústria. Isso a gente não vê na prática, porque todo mundo trabalha no nosso sistema com taxa média de lucro. Isso é a média entre o que é produzido na manufatura e a média do que é produzido na indústria. Então, no caso, a taxa média de juros, de lucro, seria de 20, média entre 30 e 10. Todo mundo, tanto na manufatura quanto na indústria, calcula o seu preço assim. Os custos de produção, quanto o capital teve que investir para que o processo produtivo possa ocorrer, mais uma taxa de lucro de 20%, tanto na manufatura quanto na indústria. O que significa que a gente perde a clareza estrutural do sistema e fica uma sopa meio incompreensível. Ora, a indústria é obrigada, é forçada a substituir suas máquinas. E é evidente que o capitalista, quando vai substituir suas máquinas, não vai substituir a máquina usada, velha, por outra máquina velha. Ele vai comprar uma máquina nova, mais performante, mais produtiva, etc., etc. Isso faz que, pouco a pouco, o capital constante na indústria cresça, vai crescendo pouco a pouco. E isso provoca uma outra lei importantíssima do Marx, que é a da queda tendencial de taxa de lucro. O lucro do sistema, o lucro da indústria, tende historicamente a cair. Isso não pode ser medido dentro de um país, não dá para fazer estatística da França ou dos Estados Unidos e verificar essa lei. Essa lei tem que ser verificada em escala mundial, em escala global. Globalmente, o que tem acontecido, o que acontece é isso. Há uma tendência à queda da taxa de lucro. O que acontece, então? Isso é um pesadelo. O sistema vai se suicidar, vai cair num buraco, vai morrer por inanição, por falta de mais valor. O que acontece é que, para resistir à queda tendencial da taxa de lucro, é necessário que seja mantido um campo de produção bastante grande, onde haja uma grande densidade de mais-valia criada que compense a queda da massa de mais-valia na indústria. É a queda tendencial da taxa de lucro, repito, que é uma das leis mais importantes. O Marx considera que é uma descoberta fundamental dele. Ora, esses setores atrasados, de manufatureiros, atrasados entre aspas, manufatureiros, os mais produtivos de valor eram, antigamente, no tempo do Marx, a agricultura e a construção. Hoje, a agricultura industrializada, a plantação de soja gigantescas, etc., já não é mais manufatureira, já se industrializou. O que significa que sobrou um setor da produção humana, que se chama construção, que tem que dar um jeito e sustentar o resto do sistema. Ao contrário do que a gente pensa,
são os setores atrasados, entre aspas, que sustentam os setores avançados, também, entre aspas. A economia nos engana através de todos esses mecanismos subterrâneos, médias de taxa de lucro, etc. E se vocês pensarem na massa mundial de construção, sob todas as suas formas, estrada, ponte, viaduto, usina, casa, prédio, loja, é gigantesco. É gigantesco o que as formiguinhas humanas fazem em termos de construção. A massa de mais valor criada pela construção, em geral, em toda a sua extensão, é gigantesca, é enorme, absolutamente assusta de tão grande que é. Não é à toa que existe o famoso dicton: quando a construção funciona, tudo funciona. O resultado, para o nosso campo, vamos voltar para a arquitetura, é que não haverá, brevemente, proximamente, industrialização da construção. A construção, tecnicamente, tecnologicamente, tem que parar no estágio da manufatura. Tem que parar no estágio em que ela é capaz de produzir massas de mais valor substanciais. Lógico, muda em detalhe, muda um pouco. Não é por falta de possibilidade de industrializar. Quando o Haussmann, barão, reforma Paris, ele derruba 60% da área construída de Paris. Ele tem que reconstruir todos os 60% que ele derrubou e muito mais. Ali, naquele momento, já havia condições de uma industrialização da construção importante. Quando nós, no Brasil, fazemos Brasília, uma cidade de 500 mil habitantes, que virou hoje de 2 milhões, não me lembro, não sei bem direito, lá também havia condições para a industrialização da construção. A industrialização da construção não é uma industrialização que vai requerer investimentos fabulosos. A construção é simples. Os materiais de base e o que precisa ser feito é muito elementar, não é complicado. É possível, hoje, industrializar a construção facilmente. Há economistas que dizem que isso não é possível porque a ocupação do solo é muito irregular. Os prédios não podem ser repetidos, etc, etc. Isso é um argumento bastante elementar, eu não creio que seja válido, porque a industrialização não vai industrializar prédio pronto, vai industrializar elementos, vai industrializar componentes da arquitetura. Aliás, e isso é importante saber, a pré-fabricação não é industrialização. Há 2 tipos de manufatura: a manufatura serial, que é o acúmulo no canteiro de trabalhos sucessivos postos uns sobre os outros, e a outra manufatura, que é a manufatura heterogênea, onde as peças são feitas em usinas, e podem ser até industrializadas essas usinas, mas depois são montadas nos canteiros de maneira diferente. Oi. Pode falar. Esse segundo... Pois não? Não. Desligar o microfone. Esse segundo tipo de manufatura, ao contrário do que parece, não é a mais avançada. Segundo Marx, a manufatura mais avançada é a serial. A serial é aquela manufatura que acumula os trabalhos no canteiro, uns após os outros, e pouco a pouco vão adicionando e chegando à obra terminada. Essa é a nossa visão crítica da construção, eu não cheguei ainda na arquitetura, da construção hoje em dia. A arquitetura, dentro desse quadro, tem um papel muito importante e nada bonito. Porque, voltando para a manufatura, o tipo de subordinação do trabalho da manufatura é muito particular. É a subordinação que o Marx chama de formal somente. Ao contrário da subordinação na indústria, que, segundo Marx, é a subordinação real. A diferença é a seguinte: na subordinação real, que é na indústria, o operário está lá para assistir às máquinas. Ele acompanha, corrige um defeito, mexe numa válvula, etc. Ele é um assistente das máquinas. Ele não tem um saber muito especial daquelas máquinas, não tem
uma formação detalhada sobre aquelas máquinas, etc. Na manufatura é o contrário. Todo saber fazer, toda a técnica, no sentido amplo, tanto a teoria quanto a prática, toda a teoria está na mão dos trabalhadores. São eles que sabem construir, ou sabiam. Eu volto já para trás. Os operários da construção vivem uma espécie de esquizofrenia total. Eles têm que obedecer às ordens do patrão, mas depois eles têm que esquecer que são mandados e ser autônomos para saber que tem que recorrer ao próprio saber e ao próprio saber fazer para exercer esse métier, para corresponder ao salário que ele está ganhando. A subordinação formal do trabalho é doída, é dolorida, porque rasga o operário em dois. A subordinação real industrial é também doída, mas não subjetivamente, é doída socialmente, é doída objetivamente. Na Europa, eu não fiz isso no Brasil, na primeira parte da nossa teorização, na Europa eu fui percorrer a história da construção para ver como é que isso tinha se formado, se desenvolvido, etc. Não vou entrar nesse campo hoje, é enorme, mas basta dizer a vocês que, a partir do século XV, se instaura a manufatura na construção civil, que vai durar, tal qual, sem grandes mudanças, até o fim do século XIX. São séculos e séculos e séculos e séculos da mesma coisa. As variações técnicas são mínimas. Durante todo esse tempo, os operários é que sabem construir, ninguém mais. Se os operários fizerem greve e não quiserem construir, e se fecharem os canteiros, ninguém sabe construir, sabia construir. Isso começou a preocupar um pouco o capital, que tentou, pouco a pouco, algumas manobras, alguns meios para liquidar essa posse pelos operários do saber e do saber fazer. Aliás, a palavra monopólio aparece ligada a esse tipo de prática. Parece mais ligado aos operários do que ao patrão. O monopólio era coisa dos operários. Existia o monopólio do saber e do saber fazer construtivo, que era a arma deles, de defesa, e, ao mesmo tempo, permitia que os operários da construção fossem, entre os operários, dos mais agitados, dos mais revoltados, dos mais insubordinados. A subordinação formal provoca insubordinação política do operário. A instauração da manufatura não foi por acaso, não foi um dos momentos mais importantes da instauração da manufatura, da técnica manufatureira nos canteiros de obras, ocorreu por ocasião da realização da cúpula de Santa Maria de Fiore, em Florença, pelo Brunelleschi. E ocorreu de uma maneira quase que ocasional. Naquele período da pré-renascença, as grandes obras públicas eram geralmente administradas por o que hoje seria sindicato, mas não era chamado de arte, né? E essa cúpula do Brunelleschi era organizada, financiada, organizada e administrada pela Arte della Lana, que em Florença era a grande manufatura já de produção de tecidos. Ela encontrava um paralelo, e tinha um paralelo em Flandres, nas Flandres, que lá também existia uma grande produção de tecidos sob forma já manufatureira. Essas manufaturas de tecidos eram terríveis. Provocavam revoltas o tempo inteiro. Em Florença, em particular, a Arte della Lana foi, durante um grande período, expulsa de Florença, e todos os médicos juntos, porque houve uma grande revolta dos Ciompi e dos Ongles Bleus, dos Unhas Azuis, que eram o pessoal que tingia os tecidos.
Eles tomaram o poder, mandaram os médicos embora e se revoltaram contra a penibilidade, a mortalidade, a exploração violenta que ocorria nas manufaturas de tecido. Ora, são eles, a Ernst & Lana, que vai administrar a construção da cúpula. São manufatureiros de tecidos que vão administrar o canteiro de obra, que até então era pré-manufatureiro, semi-manufatureiro, mas não era organizado rigorosamente dentro da estrutura de manufatura. É nesse momento histórico, Brunelleschi e outros por ali, que o canteiro de obra se torna manufatureiro definitivamente. A partir do fim do século XV e começo do século XVI, a construção civil já é uma manufatura poderosíssima que vai perdurar tal qual, sem grandes transformações, até o fim do século XIX. A manufatura tem um papel que eu descrevi a vocês da defesa da queda tendencial da taxa de lucro, mas esse papel torna-se importante, sobretudo, a partir da industrialização. Antes, a construção civil, a construção, serve, sobretudo, para a acumulação primitiva do capital. Ainda hoje é assim. Bouygues começa pela construção, as grandes fortunas brasileiras, o Debrecht e tudo isso começa pela construção, acumulam bastante capital e depois fazem outras coisas com o capital acumulado. Durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX, a construção serviu enormemente para a acumulação e, no XIX, começou a servir como reforço de mais valor para resistir à queda tendencial da taxa de lucro. No comecinho do século XIX, as coisas começam a estremecer, porque começa já a industrialização em vários setores da produção europeia, ocidental principalmente. E todo mundo começa a saber, e percebe já há bastante tempo, que a subordinação somente formal, isso é, aquela na qual saber fazer estão na mão dos operários, é muito perigosa, porque basta eles não quererem mais trabalhar e nada é feito. É por isso que começa, durante o século XIX, desde o comecinho, a haver um esforço para criar uma espécie de ciência dos materiais, ciência das estruturas, ciência da construção, bem engatinhando ainda, coisas bastante primórdias, que começam a ser publicados os primeiros tratados de estereotomia, do Monge e de outros, e, de certa maneira, para divulgar o conhecimento até então secreto. Eu esqueci de dizer isso, mas é óbvio que saber e esse saber fazer é protegido pelos trabalhadores, por toda a estrutura dos trabalhadores, pelo segredo. Até o começo do gótico, não há nenhum desenho de conjunto de arquitetura, não há nenhum livro de construção do Vitrúvio, sim, mas o Vitrúvio é um livro bastante antigo, porque eles não querem nem publicar, nem deixar desenho que possa ser transmitir o saber fazer deles. Todas as regras da construção são feitas de tal maneira que na obra é difícil ler essas regras. Eu dou um exemplo. Se eu estiver falando demais, vocês me cortem, viu? Um exemplo simples, para fazer pináculo em cima dos arcobotantes de catedral, tem uma regrinha chamada do Horowitz, que é a seguinte: você pega uma pedra quadrada, empilha uma certa quantidade de pedras, dessas pedras. Depois, une a metade de cada lado, a metade de cada lado adjacente, e você tem um outro quadradinho deslocado de 45 graus. Esse segundo quadradinho tem metade da área do primeiro. E você, então, a regra diz, empilha mais 4 camadas, sei lá, depende, e depois repete essa operação várias vezes. Vocês nunca viram um pináculo assim. Se bem que todos sejam feitos assim. Porque fazia parte da esperteza dos construtores dessa época, e para manter o segredo, que essa coisa simples que a gente, olhando, entende, é depois talhada e rebuscada com monstrinhos, com bichos, com florzinhas, etc., de tal maneira que a gente não... essa regra que está ali no canteiro de obra desaparece sobre
a decoração, todos aqueles anéis e contraanéis que a gente vê nos pináculos. Isso foi essa arma de defesa dos operários foi uma arma de dois gumes, porque pouco a pouco, nos canteiros de obras, para explorar um pouquinho mais a mão de obra, etc., o desenho que não existia, e que era o desenho, quando existia, era parte do canteiro. Era desenhar uma porta, desenhar uma janela, desenhar um detalhe de escala 1 por 1, porque a gente ia fazer, e esse desenho era feito ao lado da coisa a ser feita. Depois, o desenho começa a ser concentrado e começa a adquirir uma certa identidade. Tudo que é separado tende a se fechar em si e adquirir uma identidade. Ora, e aí se percebeu que se o desenho desse ordens e não deixasse essa liberdade aos trabalhadores de criar, etc., a produção seria muito mais rentável. A produtividade do trabalho aumentaria, porque cada pedreiro não iria passar um tempo enorme esculpindo o seu pináculo. Isso, se feito um desenho de um pináculo, esse pináculo depois é mandado para a loja. Na loja, as pedras já são talhadas e cortadas todas iguais. Depois a gente monta isso no local e isso faz arquitetura. Essa é a tática do gótico. O gótico é que começa isso, começa essa separação do desenho, que vai para a loja, depois sai da loja, vai para outro lugar. Mas a função, sobretudo, deles é, de uma certa maneira, cortar essa liberdade de criação que os trabalhadores tinham para que o trabalho se torne mais rentável, para que eles não percam tempo criando decoração, criando aquelas maravilhas do românico. E, por isso, o gótico se torna uma linguagem codificada, uma linguagem repetitiva, uma linguagem, de uma certa maneira, que pode ser desenhada e reproduzida várias vezes. Esta repetitividade do gótico avançou a tal ponto que permitiu uma reversão, uma inversão total entre o desenho e o canteiro. O desenho, que era uma parte do canteiro, como a pá, enxada, o carrinho de mão vem mais tarde, mas outras coisas desse tipo, o desenho, quando se separa, cria uma identidade, se torna uma identidade independente, na mão dos arquitetos, proto-arquitetos, do grande mestre de obras no começo, os Parler e outros. Esse desenho repetitivo vai se impor ao canteiro. E, de uma certa maneira, não como a ideia é valorizar e aumentar a produtividade, aqui tentar baixar salário. A produtividade aqui quer dizer valor, né? Baixar salário. Para baixar salário, a gente não pode ficar valorizando o trabalho dos trabalhadores da pedra, da madeira, etc. Na literatura sobre arquitetura, até um certo momento, até mais ou menos o século 1350, por aí, os bâtisseurs de cathédrale são elogiadíssimos. A gente fala de trabalhadores de pedra, etc. A partir daí some. Ninguém mais fala de canteiro de obra, não sei para dizer mal dos trabalhadores que trabalham mal, não fazem direito, não executam dinheiro, nem os arquitetos. Esse desaparecimento do trabalho autônomo do operário permite realmente uma dominação muito grande. Logo, o arquiteto, o maître maçon, sai do canteiro com seus desenhos, sobe na sociedade e os outros baixam na sociedade com salários cada vez menores, etc, etc. Quando a manufatura chega, já encontram o operariado bastante diminuído e bastante esmagado. Entre o período da cúpula de Santa Maria de Fiore, que eu descrevi ainda há pouco, e o começo do século XVI, entre mais ou menos 1420 e 30 e 1600, o salário cai pela metade, a média dos salários operários. E daí para frente são lutas constantes, greves, os salários aumentam, diminuem, até o fim. Quando chega a industrialização geral e aí começa aquele movimento para procurar raptar, roubar, se apropriar do saber operário,
A história, particularmente na França, dá voltas absolutamente extraordinárias. No século XIX, na França, há 2 impérios, 3 repúblicas e 4 ou 5, depende, revoluções bastante importantes, uma delas a Comuna, a ser festejada daqui a pouco. Uma agitação social enorme. Logo após a Comuna, como aquela repressão gigantesca e sanguinária deixa vergonha um pouco na sociedade francesa, o movimento operário é meio que liberado, se permite que o movimento operário crie sindicatos legalmente, publicamente, e o movimento operário, a partir da década de mais ou menos 1880, quase que explode, sobe com uma velocidade alucinante. É o tempo do mais bonito sindicalismo operário, o sindicalismo revolucionário, o anarcossindicalismo, que praticamente ocupa toda a cena social e das lutas sociais entre 1880 e 90, até a Guerra de 14, que liquida com isso. Ora, nesse período, todo o pessoal da construção e os arquitetos percebem que realmente a situação está ficando incontrolável, desde que os sindicatos se tornaram instrumento de manifestação pública e legal. É preciso acabar com o monopólio operário de qualquer jeito. E aí aparecem, quase que saem da terra, mas na verdade tem uma história longa atrás, mas é nesse momento, no fim do século XIX, comecinho do século XX, que se percebe a importância de certas coisas, que se descobre, entre aspas, mas isso já existe há muito tempo, o concreto armado, o ferro e o vidro. Esses são os materiais fundadores da arquitetura contemporânea. Todos vocês abram qualquer tratado de arquitetura contemporânea, qualquer livro de história da arquitetura, o mote, a repetição é inevitável. A arquitetura contemporânea nasce com o concreto armado, com o ferro e com o vidro. Ora, esses materiais simplesmente conseguem o que estava procurando desde a Renascença. Isso é, encontrar um tipo de construção, um tipo de material que não possa mais se transformar em monopólio operário. Não há como se transformar em monopólio operário, porque o saber se complica. Para calcular o concreto, essa coisa toda é muito difícil, fórmulas, matemática superior, logaritmo, etc. Para calcular o ferro também, os ábacos, as estruturas são complicadíssimas para serem calculadas. Isso permite que o saber imigre do corpo operário, do corpo dos trabalhadores, ao brainstuff, ao bureau d'études. E isso já é uma derrota fundamental para as lutas operárias. Acaba com o sindicalismo revolucionário. A ação direta, famosa ação direta dos anarquistas, começa exatamente aí, com esse tipo de atuação dos trabalhadores da construção civil. Eles não se interessam mais por política, não se interessam mais por partido político, eles querem fazer a revolução o mais cedo possível, e para isso eles têm a arma do saber e do saber fazer nos materiais tradicionais, madeira e pedra, mas não tem o saber necessário no caso do concreto e do ferro. O movimento operário afunda quase que instantaneamente, não somente por causa disso, mas toda a Primeira Guerra Mundial liquida gente à beça, sobretudo das classes mais baixas. A arquitetura contemporânea, infelizmente, é filha dessa safadeza, dessa troca, dessa substituição dos materiais e esse rapto do saber.
Isso não é consciente, não acontece conscientemente, não é planejado, mas no dia a dia, na manipulação dos materiais e dos negócios, isso explode com uma velocidade muito grande. Não pense que o concreto do começo do século, o mesmo ferro do começo do século, o ferro avançou um pouquinho mais por causa das estradas de ferro. Mas não pense que existe um saber teórico, matemático muito grande, não. Os grandes mestres do concreto armado, um Torroja, um Nervi, ou o suíço lá, agora me esqueço o nome, que faz pontes. Maillard. Não faziam muito cálculo. O Maillard é um tipo de sujeito que fazia as pontes um pouco no pif, não sabia, não detalhava aquilo matematicamente, não. Depois se criou pseudociências, pseudocálculos, etc., que hoje se fazem a riqueza dos escritórios de cálculo, tanto de concreto quanto de aço. Esses materiais, obviamente, sendo retirados da mão dos operários, não sendo mais a propriedade intelectual deles, nem do saber fazer, porque eles não havia prática anterior que pudesse ser transmitida de geração em geração, a ruptura foi drástica. Em termos de economia, isso não significa industrialização. Nem o concreto, nem o ferro são materiais que industrializaram a construção. Bem longe disso. Aliás, curiosidade, a Torre Eiffel teve que ser montada por carpinteiros, porque não havia nenhuma mão de obra ainda especializada no trabalho do aço, do ferro naquelas dimensões. Foram carpinteiros que montaram o monumento ao ferro. Esse saber fazer também, pouco a pouco, se transformou em regras de canteiro muito simples, concreto, 3 baldes de areia, 1 balde de cimento, um pouco de água, mistura, ferro, bota em cima, bota embaixo, faz assim, costura. O Enebic, o grande inventor do concreto comercial, não era um cientista de ponta de jeito nenhum. Eram homens práticos de canteiro e que conseguiram essa façanha. A indústria da construção respirou tranquila, porque tudo isso não significa que a manufatura se tenha transformado em indústria. A substituição dos materiais não é a mesma coisa que a maquinização, a mecanização da produção. Bem pelo contrário. É a substituição de um tipo de manufatura por outro tipo de manufatura. E a história pode continuar como ela sempre existiu, a nossa história contemporânea do mundo do capital, isto é, as indústrias vão indo para frente, a taxa de lucro do setor industrial vai diminuindo, mas ainda bem que o setor da construção continua manufatureiro, produzindo cotidianamente montanhas e montanhas de mais valor. Isto vocês podem ver até hoje. Vejam o que está acontecendo em Paris, mas isso está acontecendo em todas as grandes cidades, né? As indústrias saíram, foram para a periferia, ou mais do que para a periferia, foram para outras zonas, outras regiões do país, mais do que isso, foram para o Bangladesh, para o Vietnã, pouco importa. A indústria é muito perigosa. Lembrem de 1968, a esquerda não aprende, mas o capital aprende. 68 foi praticamente o único movimento que chegou perto da previsão do Marx. Isso é, uma grande indústria, como ele disse, concentrada de trabalhadores que ocupam as usinas, ocupam as fábricas e tornam impossível, freiam a produção. 68 não foi só aquela palhaçada do Coimbra-Bendit, foi, ao contrário, a maior greve operária de todos os tempos na Europa. 10 milhões de operários, com ocupação sem limite de data e retendo e paralisando a produção. Só não tomaram o poder porque houve o famoso acordo de Grenelle, uma grande traição, em que o Jacques Chirac negociou com líderes sindicais que não tinham nenhum papel no desenvolvimento
das ocupações em 68, e houve esses acordos, no qual o Chirac deu tudo que foi pedido. 2 anos depois, tudo tinha sido retirado, a história continuou pacificamente, sem maiores problemas. Mas a construção, voltando para trás, a construção continua a exercer seu papel. Paris hoje já não tem mais indústrias, e o que está fazendo nesse momento mesmo, se não se ocupando em praticamente dobrar a sua extensão. O plano do Grande Paris vai dobrar Paris, que vai praticamente chegar quase até o Atlântico. A construção vai ser gigantesca em termos de estradas, pontes, viadutos, barragens, prédios sofisticados, prédios para os operários. A massa a ser construída é gigantesca, portanto, a massa de mais valor. E esse mais valor pode sustentar a crise geral da taxa de lucro real, da taxa de lucro industrial. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo em Dubai, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Nova York. As grandes cidades estão se transformando cada vez mais em gigantescos canteiros de obras. A China, gigantescos canteiros de obras. Mais valor, mais valor, mais valor, mais valor. Essa é a parte crítica do nosso trabalho. Mas vocês sabem, nós éramos arquitetos, trabalhávamos e tínhamos que enfrentar essa situação criticamente, como nós fizemos. E aí vem a pergunta: o que fazer? Provavelmente não vai haver industrialização antes de uma transformação social, e é bem provável que depois, eu espero que depois também não aconteça, mas depois, se houver ocasião, eu volto a isso. Nós vamos ter exatamente as mesmas condições de produção. E essas condições de produção são as condições manufatureiras de produção. Nós não vamos ter outras condições de produção. Nosso esforço foi pensar como utilizar a mesma manufatura, a manufatura tal como ela foi produzida, lá foi inventada, criada, desenvolvida lá na Renascença. Como trabalhar com esse modo, essa maneira de produzir, sem explorar, sem massacrar, sem destruir a classe operária e roubar o mais valor todo dia. É essa arquitetura que nós mostramos, esse foi o trabalho da arquitetura nova, como era chamado no meu tempo, que era a arquitetura de nós três, o Rodrigo Lefebvre, Fábio Império e eu, e que durou pouquíssimo. Essa arquitetura durou uma dezena de anos. Começou quando éramos estudantes, de 2º, 3º ano, lentamente, engatinhando, e, de uma certa maneira, essa teoria só foi formulada explicitamente em cursos que eu fiz na FAU de São Paulo nos anos de 68, 69 e 70, até ser preso. E essa teoria só foi depois apresentada num livro que eu escrevi já na França, em 75, mas que foi editada, primeiro saiu numa revista, e depois foi editada num livro, mas que só saiu em 79. Essa arquitetura nova é velhíssima, já tem praticamente pelo menos 60 anos. Né? Eu prefiro agora, talvez, retomar as projeções que foram feitas no comecinho e fazer alguns comentários, porque falar dessa nova arquitetura é bom que a gente veja ao mesmo tempo, para não ficar só abstrato. Se vocês puderem passar de novo os diapositivos. Bom, isso da exposição. Eu tenho muito pouco material gráfico. E a exposição não é ultra documentada, mas dá para ver alguma coisa.
Por exemplo, vocês verem, eu comecei mostrando minha pintura e havia também, aqui não tenho documentação, muita coisa sobre o teatro do Flávio Império, que estava exposto aqui à esquerda. Não é a nossa atividade em arte, em pintura, coisa não foi um adendo, alguma coisa que caiu do céu por acaso. Foi a nossa experiência de um trabalho livre, que é o trabalho de arte, do trabalho que não é subordinado, um trabalho que pode se autodeterminar completamente, foi o fato de eu ser pintor desde criança, sempre desenhei, que me levou a ser tão sensível ao seu inverso, ao trabalho não livre, ao trabalho subordinado, ao trabalho dominado. O prazer, a enorme satisfação que a gente tem pintando é o inverso exato do que se tornou o trabalho na construção, o trabalho industrial, o trabalho subordinado em geral. Aliás, eu tenho livros também escritos sobre pintura e eu considero a pintura desde o Renascimento que é traçada, é guiada por uma espinha dorsal importante, que é ser a negação determinada do trabalho social, da evolução do trabalho social. Uma negação determinada no sentido do Hegel, isto é, a pintura tenta fazer exatamente aquilo que os operários não podem fazer. Dou um exemplo bastante simples, isso fica bem claro. Os operários são obrigados a fazer um bom acabamento, deixa essa casinha um pouco aí, eu volto, eu vou precisar dela. Os operários são obrigados a fazer um bom acabamento, a caprichar no trabalho que fazem, senão perdem o trabalho, são expulsos, são desempregados, etc. É lisinho, é perfeito. Ora, o pintor, desde a Renascença, a partir de Leonardo, Tiziano e Michelangelo, mais ou menos ao mesmo tempo, comecinho do século XVI, a pintura vai explorar o que a gente chama non finito, ou sprezzatura, em italiano. Isso é, o pintor vai fazer o contrário dos operários. Ele vai começar a deixar a marca dele, a marca do instrumento de trabalho dele, do gesto produtivo dele. Os três, mais ou menos ao mesmo tempo, os três vêm do finito, os três sabem acabar o quadro como ninguém, divinamente bem, se eles quiserem, mas eles começam a fazer o contrário. Eles começam a deixar marca. O Michelangelo, em particular, começa realmente a não terminar as esculturas que fazia, muitas vezes por problemas outros, mas quando ele faz, sobretudo, a sacristia de São Lourenço, em Florença, ele percebe que aquele não acabamento dá um vigor, dá uma força, dá uma tensão extraordinária às esculturas. E se ele misturar o finito com o não finito, dá uma demonstração do savoir-faire dele extraordinária. O Michelangelo é o arquiteto e o escultor dessa sacristia. Enquanto arquiteto, ele exige paredes lisinhas, retas, perfeitas. Não tem uma marca de buril, de operário lá dentro, nenhuma, zero marcas de operário. Em cima dessa arquitetura lisinha, brilhante, ele põe e instala as esculturas dele com marcas violentas do buril na pedra. A arquitetura e a escultura são feitos, em parte, com o mesmo mármore, com os mesmos instrumentos, com a mesma técnica da talha da pedra. Só que, num caso, essa técnica, essa talha desaparece, tem que sumir, porque é coisa de operário, e no outro, ao contrário, ela tem que se manifestar, ser exaltada, porque é a talha do artista. Esse divórcio entre o que as irmãzinhas, as artes irmãs, começa nesse momento e só vai se acentuar. Na medida em que o trabalho industrial se desenvolve no século XIX, fazendo peças cada vez mais perfeitas, onde some completamente qualquer vestígio de respiração humana, a pintura vai fazer exatamente o contrário. Vai começar com Delacroix, já com pinceladas bem marcadas, mas vai terminar, no fim do século, com Toulouse-Lautrec, com Bonnard, com Matisse, e vai explodir com Picasso e Braque. A pintura é a negação determinada desse trabalho social. E eu creio que, por isso,
foi possível a nós, todos nós, o Flávio, o Rodrigo e eu, mexíamos com arte, como se diz, e essa colusão, esse confronto da nossa experiência individual, de cada um, com o trabalho artístico, permitiu que realmente a gente lesse com maior facilidade o contrário do trabalho artístico. Essa casa que vocês estão vendo é a primeira casa que eu fiz em São Paulo. Eu era ainda estudante, terceiro, quarto ano, não me lembro bem. Ela foi terminada em 61. E já uma utilização da manufatura tentando preparar a manufatura por uma intervenção em que não houvesse mais trabalho salariado, trabalho explorado, etc., etc. E isso exigiu de nós, de mim, no caso, um esforço bastante grande. A manufatura, eu disse, são equipes de trabalho que se sucedem umas às outras e que sobrepõem o trabalho de uma quando a outra termina. E deveria haver uma espécie de sincronia entre o material e o métier. Por exemplo, há um métier que é do tijolo no mundo contemporâneo. Quando a gente faz uma casinha quadradinha, tem que fazer a fundação, depois parede, depois tesoura, telha. São vários métiers que seguem uns aos outros. Aqui, o que é tentado é que um só métier comece e faça toda a curva e desça de novo para a terra. É uma equipe de trabalho que faz a abóboda completa, desde a fundação até o seu retorno à terra. Não há mais parede, cobertura isolada, o métier é reunido, simplificado. E uma equipe de trabalhadores pode perfeitamente chegar, fazer a abóboda e partir. Eu fiz aqui, essa obra é uma obra muito distante, etc., de São Paulo, não tinha facilidade de substituir, mudar muito os materiais, e o interior é feito também de alvenaria, de tijolo, mas poderia ser de madeira, completamente um outro métier que viria. E todos os detalhes, eu vou mostrar alguns depois, mais tarde, seguem essa mesma linha, essa mesma sequência. Eu comparo isso muito ao jazz. Existe um tema comum a todos os operários, a casa, no caso. Mas depois, se eu cuidar dos nós em que os métiers se cruzam só, e esses eu detalhar bem, o operário pode perfeitamente mudar o meu desenho, pode alterar o meu desenho. Não precisa. Não a abóbada, mas lá dentro, no enchimento da casa, ele pode variar tanto quanto ele quiser. A abóbada não pode porque essa estrutura é das mais perfeitas que a gente possa imaginar, sob o ponto de vista do cálculo, do funcionamento, e a mais econômica. Essa estrutura é facílima de fazer no canteiro, basta pegar uma corrente, segurar as duas pontas, a corrente faz uma curva desse tipo, é a catenária. Essa é uma curva que, na corrente, deixa todas a forma sobre tensão de alongamento. Quando eu viro ao contrário, essa catenária dá a abóbada que vocês estão vendo aqui. É a mesma chaînette, a mesma curva catenária, só que invertida. O Gaudí usava muito isso nas maquetes dele. As maquetes dele são todas feitas ao contrário. Né? Pode passar, por favor. Essa é a mesma casa vista de lado, é simplérrima. E eu estava falando da abóbada, é uma estrutura, portanto, hipereconômica, porque aqui tudo é só compressão. Quando eu mandei calcular essa estrutura, o calculista me disse 0, não precisa ferro nenhum. A forma da catenária basta para que ela funcione. Como tudo funciona com compressão, ela não precisa ser impermeabilizada, porque não vai aparecer rachadura pela qual entre a água. A quantidade de materiais é mínima, porque se eu realmente seguir estritamente a catenária, ela pode ser
a União Soviética chegou a fazer isso, abóboras de 40 metros, com 2 ou 3 centímetros só de espessura. Ela é mais econômica, ela é gostosa, ela é acolhedora, tem forma de útero. Realmente, alguma coisa que nos satisfazia muito. E lá dentro do Brasil, no Brasil, sol a pino, calor enorme. Se a gente começa fazendo a cobertura, o trabalho posterior pode ser feito no interior de maneira muito mais agradável e menos sofrida por causa do sol. Pode passar, por favor. Essa aqui é a fotografia dessa casa, o interior da casa, e aparece lá um pouco a maneira de estruturar. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma casa feita pelo Rodrigo e pelo Ronaldo Duchnes, em condições muito especiais. O Rodrigo estava preso comigo e um grande fotógrafo brasileiro encomendou essa casa para ele. Ele começou o desenho, mas teve que fazer, e fez com grande satisfação, uma aliança com o Ronaldo, porque o Ronaldo não estava preso, podia, então, ir ao canteiro, ver a obra, seguir a obra e participar da obra tanto quanto o Rodrigo. Isso é obra dos dois. É um projeto lindíssimo e cheio de sabedorias e de pequenos detalhes, astúcias técnicas, que para vocês interessa pouco, mas para nós, arquitetos, é bastante importante. Vocês vejam que essa aqui é uma abóbora, a abóbora de trás, uma é grande e outra é mais baixinha. Isso, teoricamente, para os arquitetos, deveria ser um problema horroroso, porque os impulsos das duas abóboras não seria igual. Uma das abóboras iria sofrer um empurrão. Ora, o Rodrigo, que era bom matemático, descobriu que se as duas abóboras tivessem a mesma equação, os impulsos se anulariam. O que permite isso que você está vendo aqui, uma grande abóbora, uma pequenininha, e embaixo a carga desce na vertical, não tem nenhum impulso lateral. Pode passar, por favor. Pode passar. Essa aqui é linda, essa fotografia. Essa beleza da forma, a elegância de economia. E pode passar. Essa é a casa tal qual ela foi feita. Hoje se transformou numa espécie de hotel, foi totalmente avacalhada, aliás, como quase toda a nossa produção. A primeira abóbora, daquela que eu mostrei aí ainda há pouco, já é irreconhecível hoje em dia, tanto que foi maltratada. Era uma beleza, de técnica, de saber. E eu esqueci de dizer que esse modo de trabalhar a manufatura, isso é, pensando, racionalizando a manufatura e não deixando que ela se transforme só sob o peso da técnica de iluminação numa barbaridade. Ela permitia economias de cerca de 30%. Todos esses projetos que vocês estão vendo aí são feitos com os melhores materiais, são feitos, a maioria dos trabalhos deve ficar à vista e fica à vista, e custa, para uma área igual, uma superfície igual, 30% menos do que o preço da construção habitual. Isso foi uma das coisas que me levou ao suicídio profissional, porque eu, de uma certa maneira, se essa economia não fosse para os trabalhadores, se não se transformasse em suplemento de salário, de uma certa maneira eu estaria aumentando ainda mais o mais-valor na construção, que já é gigantesco. Eu parei, quando eu dei esse curso na FAU de São Paulo, eu parei de fazer arquitetura, porque essa arquitetura que está aí, ela é uma arquitetura boa, mas por outro tempo. Pode passar, por favor. Isso é um esquema do Flávio Império, para uma abóbora. Vocês veem aqui a abóbora da catenária. Dentro, a ocupação pode ser feita com outros materiais, por outro tipo de economia de trabalhador. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma outra casa minha, feita ao mesmo tempo que aquela primeira abóbora que vocês viram, que também terminou em 61.
Um dos textos do Marx, eu falei disso rapidamente, fala em manufatura serial e manufatura heterogênea. Serial no Brasil hoje é traduzido por orgânica, não sei por quê. E aqui eu fiz uma espécie de teste em tamanho grande entre uma casa que manufatura serial, é a da abóbora, e outra casa, que é essa aqui, na lógica da manufatura heterogênea, isso é com pré-fabricação das peças. Naquele tempo, em 1961, essa casa deu muito trabalho porque os materiais, as técnicas, a pré-fabricação era ainda muito primária. Nós deixamos de lado esse tipo de solução e para desenvolver muito mais aquela a abóbora que eu mostrei em primeiro lugar. Essa casa aí agora é classificada monumento histórico lá no Brasil. Pode passar. Nós tínhamos clientes que eram quase todos professores universitários e de esquerda e que aceitavam perfeitamente que a gente fizesse experiências nas casas deles. E todas essas casas eram uma espécie de experiências de organização manufatureira, com todo esse projeto social que eu falei, mas feitas em condições digamos, quase de casa burguesa. Mas eram experiências e os proprietários nos seguiam e gostavam e adotavam perfeitamente a nossa maneira de pensar. Essa aqui era uma casa estudando a sucessão de abóboras, a conjugação de várias abóboras, que depois nós iríamos utilizar bastante em escolas, em projetos de escolas. Pode passar, por favor. Aqui é uma das escolas, feita com o mesmo sistema de abóboras conjugadas, aqui com um detalhinho, não dá para perceber muito, mas aquela coisa de a abóbora muda de altura, sem criar impulso lateral. Esse foi o nosso recorde de economia. Com a verba destinada a uma escola, nós fizemos 2. Só com a organização racionalizando ao extremo a lógica da manufatura serial. Pode passar. Esse aqui é uma fotografia do desenvolvimento da técnica de produção das abóboras. Aquela primeira casa da abóbora era feita com vigas e lajotas de cerâmica, mas as vigas estavam na horizontal. Eu construí uma cambota de um lado, uma cambota de outro, ia empilhando as vigotas e pondo os tijolos. O Rodrigo Lefebvre, na década de 70 já, desenvolveu uma técnica muito mais elaborada e muito mais bonita. Ele conseguiu fazer vigotas curvas, com a forma da catenária, e bastava aqui apoiar no centro as vigotas curvas e depois preencher com tijolos, e dava isso aqui que tinha cara quase de barriga de baleia, de tão estruturalmente perfeita que era. As vigotas de concreto vão até o chão, parte da fundação sobe. O que permitia, não vou mostrar aqui, mas detalhes bastante saborosos, bastando não pôr as lajotas de cerâmica em certos lugares. O Rodrigo, nós 3, era o mais dotado em matemática, cálculo, e também um extraordinário técnico da construção. Ele fazia pessoalmente todos os planos de eletricidade, todos os planos de hidráulica da casa. E vocês veem aqui à esquerda, em cima da cadeirinha, as paredes são todas elas deixadas a paredes, como a estrutura do teto, não tem revestimento. Aqui também não tem revestimento nas paredes de tijolo. Tudo isso para dignificar, exaltar, valorizar o trabalho. É pena que não tem aqui detalhes de eletricidade, de hidráulica, mas daqui a pouco vocês vão ver um maravilhoso. Pode seguir, por favor. É esse. Isso aí é uma obra de arte para mim. No Brasil, vocês sabem, a gente pode deixar a canalização por fora, porque lá não congela. E para brincar, para voltar para o artesão que pode com a mão dele
e com um gesto dele fazer o que ele bem entenda, aqui fica bem exemplificado com essa maçaroca de argamassa que segura os canos. Os canos foram postos desse jeito, dessa maneira, por uma razão de canteiro, mas poderiam ter sido feitos pelo mesmos operários, um desenho completamente diferente. É essa a liberdade que eu disse a vocês que é possível com esse tipo de manufatura. Eu vou parar, porque já são 7h30, e só avançar mais um minutinho, se vocês me permitirem. Ah, é verdade. Pode avançar, por favor. Eu estava procurando o botãozinho. Eu quero fazer aqui uma referência breve a um outro movimento de arquitetos importantíssimos que se reúnem numa estrutura chamada usina. Esse o João Marcos Lopes, é um dos chefes, criadores da usina, fundadores da usina, que foi fundada mais ou menos em 1990. Eles trabalham com gente que não tem terra, que não tem teto. É um trabalho absolutamente magnífico que eles fazem, de pegar, e eles são uma espécie de assistência técnica, mas a palavra é péssima, não é assistência técnica, eles são militantes e participam integralmente de todo o processo. Esses processos de canteiro autogerido são uma coisa de maravilhosa. Eles passam anos, 10, 12 anos, fazendo um canteiro de obras, porque tem que arranjar o terreno. Está escrito na Constituição que se a terra vaga, que não está sendo produtiva, pode ser desapropriada e entregue aos sem terra para que eles façam alguma coisa. Mas isso que está escrito, para ser executado, é outra conversa. E assim diante, eles, por meios legais sempre, eles vão pegando coisas que eles têm direito e vão construindo verdadeiras maravilhas do ponto de vista arquitetônico. Pode passar, por favor. Mas, sobretudo, a maravilha é o que sai de gente linda aí de dentro. Pode passar. Esses predinhos e tudo isso, essas escadas que vocês estão vendo, tudo faz parte de uma técnica de mistura da manufatura com alguns elementos industrializados. Não sei. Esse processo de autogestão, as mulheres, os homens que trabalham aí dentro desses canteiros de obra para fazer a própria casa, construir a própria, se deixar e abandonar a rua, isso cria um tipo de trabalhador coletivo, de espírito coletivo, de uma força, de uma veemência, de uma qualidade inimaginável. Ediane e eu visitamos em La Plata uma velha indústria ocupada por gente que dormia na rua, por sem teto, e quando nós visitamos, fazia mais ou menos uns 10 anos que eles estavam nesse processo e já estavam terminando as casas e já morando dentro. Eu nunca vi gente com tanta dignidade, tanta elegância, tanta beleza humana. Por isso eu acho, e aqui eu termino, que já que a construção se transformou numa espécie de sangue indispensável para o sistema e que só está crescendo, de mesma maneira que no mundo a massa dos miseráveis só está aumentando, isso está crescendo. Se nós, de uma certa maneira, nos engajarmos em processos como esses da usina, em que o trabalho coletivo, a decisão do projeto coletivo, as decisões todas feitas fraternalmente, eu acho que nós abriremos um caminho para uma transformação social linda. E a partir do nosso métier, que está se tornando um métier gigantesco, pela própria estrutura do capital. Pode passar, por favor. Eu termino aqui com essa pecinha. O slide ficou de cabeça para baixo, mas não tem importância. Foi uma homenagem nossa. Pode passar.
uma homenagem nossa pode passar aos sem terra e aos gilets jaunes na França. Esse é um pedreiro, um amigo meu, que ajuda a construir todas as coisas que eu faço. E nós dois fizemos essa peça juntos, associados, e é uma homenagem aos gilets jaunes franceses. E esse bonequinho aqui, que vocês olharem de perto, ele não tem um olho e está fumando um cigarrinho. É uma referência ao Rodrigues. Obrigado a vocês. Muitíssimo obrigado ao professor Sérgio Ferro com essa magnífica palestra. Bom, gostaria muito de abrir o espaço para perguntas, mas acho que... O que você acha, Michel? O que você acha, Laura? Acho que já estamos, né, já passamos aqui o nosso horário, mas valeu totalmente a pena. Valeu muito. Cada minuto que... Muito obrigado, Sérgio. Na verdade, eu e parte do público aqui é muito alheio a esses assuntos, e você nos fez descobrir uma forma de pensar o mundo a partir da sua disciplina, com uma perspectiva muito engajada, interessante e positiva. Eu acho que dá para abrir, sei lá, para 2 perguntas, e sem abusar muito do tempo de todo mundo, e encerrar lá pelas 40, 45 no máximo. Paulo, um comentário da Cristina Batalha, não sei se todo mundo está vendo, lindíssima palestra, aprendi muito, agradeço por essa oportunidade. Na verdade, bom, não sei se alguém quer perguntar. O Sérgio, você deixou algumas coisas para mim um pouco elípticas. A prisão, o momento em que você diz que você parou de ser arquiteto, mas você continua. Para mim ficou um pouco enigmático. Eu não... Primeiro, o meu diploma, bizarramente, não é reconhecido na França. Eu já formei uns 400 arquitetos, eu não sei bem quantos. Eles podem exercer, eu não posso. O meu diploma não é reconhecido e eu teria que fazer todo o curso de arquitetura de novo para ter o direito de exercer a meu métier na França. O Oscar Niemeyer, quando fez a sede do Partido Comunista em Paris, ou a sede do jornal também em Paris, ele teve que obter um decreto especial do De Gaulle, autorizando Oscar Niemeyer a fazer projetos na França. Normalmente, não há nenhum acordo entre o Brasil e a França para reconhecimento mútuo de diplomas. Mas essa não é a razão fundamental. Meu diploma não é reconhecido, mas eu, de qualquer maneira, só aceitaria fazer arquitetura em condições experimentais, em que realmente eu pudesse tentar outras relações de produção que as relações de produção capitalistas. A Escola de Arquitetura de Grenoble, dois departamentos de pesquisa, 2 laboratórios de pesquisa da Escola de Arquitetura de Grenoble, o CRATER, que é um laboratório especializado em arquitetura de terra e que tem a cátedra da Unesco de responsabilidade de toda a arquitetura mundial em terra sobre a responsabilidade desse laboratório. E o meu ex-laboratório de desenho canteiro, nós propusemos e conseguimos a adesão de outras escolas de arquitetura e outras escolas de engenharia, criar um grande centro de experimentação em L'Île d'Abo, entre Grenoble e Lyon. Esse centro existe, está lá. Só que
o programa que eu tinha para esse grande ateliê, uma construção enorme, está funcionando, várias escolas participam, etc. O meu programa era mais ou menos em torno do que eu acabei de expor a vocês. Eu queria fazer experiências nesse sentido de uma alternativa à violência, à maldade, à exploração do canteiro, utilizando a mesma tecnologia, não inventando nada de extraordinário do ponto de vista da tecnologia, mas limpando a manufatura de tudo aquilo que fosse técnica de iluminação e deixando somente a técnica de produção guiar o trabalho do canteiro de obra. Evidentemente, o Ministério, pouco a pouco, foi dizendo não, 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 e não permitiu que esse tipo de programa fosse aplicado e transformou, existe ainda, eu repito, os grandes ateliês de L'Île d'Abo existem, várias escolas vão lá fazer experiências, mas não são experiências no sentido em que eu apresentei aqui. Eu me retirei desse grande laboratório, mas é hoje um utensílio raro no campo da arquitetura, porque é uma espécie de pequena usina em que várias técnicas de construção estão lá disponíveis para que os estudantes venham e trabalhem, experimentem, conheçam de perto a tecnologia da construção. É um utensílio fantástico que existe e tem atualmente mais de 10 escolas de arquitetura, escolas de engenharia. Infelizmente, misturamos escolas de arte nisso, que não tinham nada a ver com isso, porque tinha que ficar no campo mais técnico. Uma das coisas importantes que nós fazíamos, não deu para falar muito, mas apesar de sermos todos artistas, os três, era absolutamente proibido de utilizar o argumento estético, o argumento artístico nas nossas discussões. Nós tínhamos que ser racionais até o fim. E se não conseguisse convencer racionalmente, não poderíamos, de maneira nenhuma, utilizar astúcias retóricas envolvendo estética para convencer o outro de fazer isso ou aquilo. Era um racionalismo rígido e exagerado, radical. Obrigado, Sérgio. Dois comentários no chat. Uma ex-aluna da FAO, que é nossa mestrando e tutrice na Sorbonne Université, agradeço, emocionada, a Márcia também, e diz que o filho, acho que ela usa duas palavras que qualificam exatamente a sua postura e sua fala, digna e generosa. Muito obrigado. Sérgio Ferro, eu gostaria apenas de... Claro que isso seria uma palestra muito mais extensa até, mas eu fiquei muito assim, curioso em você desenvolver um pouco mais nessa sua interpretação do capitalismo, né? Porque é disso que se trata, à luz desse papel central, né? Que teria a construção civil e a própria arquitetura. Como que você vê a questão do limite físico, do limite ambiental, que é um tema tão discutido hoje em dia, que se fala do limite do planeta cada vez mais. E segundo você, essa dimensão, essa pedra de toque do capitalismo, ela está em plena ebulição. E aparentemente, quer dizer, Paris dobrar, Paris pode quadruplicar, Paris pode, quer dizer, São Paulo também, quer dizer, como que se coloca essa dimensão, talvez não aí, em outros lugares onde o capitalismo ele opera segundo a lógica que você colocou da diminuição da taxa de lucro? A resposta é dupla. Primeiro, quanto à minha arquitetura, a nossa arquitetura, do Rodrigo, do Flávio e a minha. Ela em princípio,
ultra ecológica. Porque na medida que você é racional, que você calcula, que você tira tudo que é exploração, tudo que é deturpação. O desenho de arquitetura, eu não posso provar isso rapidamente para vocês, seria um desenvolvimento maior, mas ele só convém à exploração do trabalho quando ele não convém à racionalidade da manufatura. O nosso trabalho foi exatamente, então, voltar para trás, fazer um tipo de arquitetura que convenha à lógica manufatureira. Isso significa menos materiais, materiais de boa qualidade, evitar gastos supérfluos. Nossas obras, por exemplo, não tem revestimento só na cozinha e banheiro, onde há água. E tudo isso, nós chegamos a economias de 30%, não só econômicas, mas de materiais, etc, etc, etc. Então, é uma arquitetura anti-gaspiagem, anti-jogar fora dinheiro e meio. Quanto a essa evolução do Grande Paris, essa coisa toda, eu acho isso uma loucura. Os problemas já das grandes cidades são gravíssimos, né? Com essa crise da epidemia, deu para ver a concentração de porcaria, de gravidade, de contaminação nas grandes cidades, em Nova York e várias outras cidades do mundo. É lá, principalmente, que a coisa explode. Continuar com esse ritmo e continuar nessa direção, eu acho uma loucura. A nossa arquitetura é muito mais humilde, muito mais discreta, não tem nada de bombástica, não tem nada de zaradi, nada da nova arquitetura fantástica de Bilbao e companhia. A resposta, então, é simples. A nossa arquitetura tem uma dimensão ecológica bastante importante, tem uma dimensão ética, que é coisa rara hoje em dia, fundamental, e isso não quer dizer que nós estejamos de acordo, que eu esteja de acordo com a loucura do Grande Paris e de tudo da Grande Dubai, dessa coisa toda. Isso aí é o capital financeiro uivando de satisfação e de gozo, né? Não é nada disso. Mas acho que a arquitetura feita de uma outra maneira, ela pode, agora, sendo atualmente um lugar da máxima exploração, pode se tornar também um lugar de uma humanização bastante feliz, se nós conseguíssemos mudar a lógica do trabalho que domina atualmente. Bom, mais duas perguntinhas, obrigado pela resposta, do Felipe e da Camila Gui Rosati. Felipe, a palavra é sua. Eu queria só um palinho, agradecer a minha filha que está lá, porque ela que fez essa montagem fotográfica. Olá, Sérgio. Olá a todos. Sérgio, sempre um prazer ouvi-lo mais uma vez, acompanhando o seu trabalho. Eu queria aproveitar essa oportunidade para te colocar uma questão, aproveitando uma passagem da sua fala, muito breve, quando você estava lá nos levando ali para o século XX, na sua exposição, e você comenta a passagem dos novos materiais, né? O concreto, o aço, o vidro, repetindo um pouco essa exposição bastante ortodoxa do modernismo como fruto dos novos materiais, o que me parece bastante problemático, né? Porque a gente conhece vários projetos modernos, de uma sensibilidade moderna, que não usam concreto, aço, vidro. O Corbusier está cheio de exemplos, e o contrário também. A gente conhece um monte de projeto que não tem nada de sensibilidade moderna, mas que não é feito com materiais tradicionais, com concreto, aço, enfim. Então, essa questão dos materiais me parece, a sua crítica à técnica, a técnica não é neutra, né? Ela muitas vezes me parece, no público que lê a sua obra,
gerar um outro tipo de interpretação como uma crítica ao modernismo, né? E eu queria ter a oportunidade de passar isso um pouco a limpo, assim, com você. A minha interpretação é que você está falando de um moderno muito maior, né? De uma modernidade, mas e você tomou cuidado de usar a palavra arquitetura contemporânea, né? na sua colocação. Mas por outro lado você você faz em outros momentos críticas estéticas muito mais sofisticadas à linguagem, à sensibilidade moderna. Então eu queria te dar aí essa oportunidade para nos esclarecer como é que você entende esse momento tão delicado. Mas, professor Sérgio Ferro, eu vou só passar agora para a gente ter a última pergunta da Camila e depois você responde na sequência e nós encerramos. Obrigada pela apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais no âmbito da história intelectual. Você comentou da participação no Seminário do Capital, na Universidade de São Paulo, e logo depois dessa experiência intelectual, a ida para a França. E, enfim, pelo que se sabe, na França dos anos 70, 80, o marxismo tem um outro espaço universitário, acadêmico, que já não é o mesmo mais que ocupava no Brasil, como centralidade de explicação da sociedade, enfim, né, pela própria uma nova reconfiguração, mesmo no espaço universitário. Como que foi, eu gostaria de saber como testemunho mesmo de uma história intelectual, a sua relação de pensar dentro do marxismo no momento que o ambiente intelectual francês não estava mais trazendo esse debate, né, para refletir, questionar, ou mesmo uma teoria crítica para pensar na sociedade. Eu penso em Barthes, em Derrida, em Foucault, em Deleuze, enfim, em toda a tradição francesa. Como que era dentro do campo da arquitetura fazer essa crítica, né, interna, de dentro de uma profissão, mas uma crítica que ambiciona, né, que se abre para questionar a sociedade. Então, pelo canteiro, pela arquitetura, pelo marxismo, essa pauta que já não estava mais nas correntes da filosofia francesa. Enfim, queria saber um pouco dessa relação com o espaço intelectual francês nesse período que parece tão central para a French Theory, né, que vai se tornar depois. Então, é um pouco nesse sentido a minha dúvida, meu interesse de escutar um pouquinho mais. Obrigada pela fala belíssima. Eu também sou ex-aluna da FAO, então, para mim, sempre eu te ouvi falar na FAO no comecinho de 2000, então, para mim, é sempre um prazer reouvir e te escutar novamente. Obrigada. Obrigado a você, Felipe. Felipe, eu vou começar pela pergunta dela e volto depois à sua. O marxismo sofreu muito na França. Eu tenho sérias resistências a fazer ao Foucault e, de certa maneira, os estruturalistas e pós-estruturalistas, tirando Lévi-Strauss. Houve, pela banda de contrabando, uma espécie de guerra não declarada ao marxismo na França, a partir dos anos 80, 90, e que durou até alguns anos atrás. Eu sofri muito com isso. Meu laboratório de desenho e canteiro foi desmantelado por causa disso. O Ministério não aceitava o marxismo. O Ministério usou de estratégias deselegantes mesmo para conseguir nos bloquear. Chegou a nos oferecer um professor convidado, contratado por 2 anos, cuja missão secreta, não dita, era exatamente desmarxizar o meu laboratório, tira a máquina de tudo isso que eu disse, não sobra nada. E o meu laboratório, o laboratório que eu dirigi, explodiu por causa dessa pressão, por causa dessa intervenção ministerial. O Ministério depois criou uma exceção, eu tive permissão para ser pesquisador solitário, e eu continuei fazendo minhas pesquisas dentro do Ministério da Cultura, mas não foi fácil. E até hoje não é fácil. Eu disse para vocês, tudo isso tem mais de 60 anos,
foi dito na FAO a primeira vez fim dos anos 60. Atualmente, tudo isso começa a despertar algum interesse. Há uma pesquisa bastante grande sendo feita na Inglaterra e no Brasil em torno desse trabalho teórico, e eu acho que, pouco a pouco, talvez, ela possa ter uma repercussão maior e uma aceitação mais calma, uma aceitação menos tensa. No fundo, é um canto à beleza do trabalho, tudo isso. Ao trabalho livre, ao trabalho autônomo, ao trabalho autogerido. E é nesse sentido que eu queria voltar agora à pergunta do Felipe e sobre o modernismo. O modernismo, de fato, de uma certa maneira, entrou e foi possível exatamente porque houve a queda do mundo do trabalho. A queda do mundo do trabalho foi uma oportunidade que abriu à arquitetura a possibilidade de pensar seriamente a construção sem enfiar no desenho de arquitetura todas as mazelas, todos os desvios que a gente conhece para servir à dominação do canteiro. Eu não tenho tempo para desenvolver isso mais aqui, mas o desenho de arquitetura clássico está longe de ser inocente. Colaborou muito com a exploração do trabalho, sobretudo apresentando uma pseudo-arquitetura. O classicismo é uma pseudo-arquitetura, teoricamente uma arquitetura original de madeira transcrita em pedra, que é uma loucura e uma besteira, mas no fato, simplesmente, o mais importante é que a arquitetura desenvolveu uma linguagem para ela, a arquitetura, o classicismo, que é simplesmente a linguagem que não é uma linguagem que não é a linguagem espontânea dos trabalhadores, que seria a linguagem manufatureira. Quando cai a subordinação formal e se transforma numa subordinação pseudo-real no campo da arquitetura, o movimento operário deixa de ter o vigor que tinha. Isso permite aos arquitetos, um Frank Lloyd Wright, um Marcel Breuer e outros, repensar a tecnologia de uma maneira séria, de uma maneira respeitosa. Eu tenho uma admiração extraordinária, sobretudo pelo Frank Lloyd Wright e Taliesin e outras coisas desse tipo, que são maravilhas sob o ponto de vista construtivo e de trabalho respeitado, Entretanto, esses exemplos que nós podemos dar, eu citei do Wright, do Breuer, posso citar uns 3 ou 4, meu ídolo sendo sempre o Gaudí, mas eles são raros porque logo a arquitetura caiu com medo de se perder na construção, de se perder na tecnologia, de ser superada pela lógica e a cabeça dos engenheiros, e voltou a fazer fandango formal de uma maneira completamente irresponsável. A arquitetura, no comecinho da arquitetura contemporânea, ela abre um campo que vai ser ocupado por gente como Artigas, por exemplo, maravilhoso, em que a tecnologia se exprime. O Artigas, vocês sabem, era engenheiro também, ele calculava o concreto pessoalmente, ele sabia fazer tudo isso, e a arquitetura dele é de uma dignidade, de uma beleza extraordinária, dignificando, exaltando a produção e o canteiro de obra. Portanto, é possível, mas não é a maioria. E o interesse comercial, o interesse de baixar salários, o interesse de explorar ainda mais os trabalhadores, etc., fez com que, de uma certa maneira, a partir, é difícil dar data nessas coisas, são movimentos lentos e demorados. A arquitetura voltou para trás, voltou a ser formal, voltou a ser não mais clássica, não tem mais sentido, mas os bolos de noiva que faz a Zaha Hadid, que faz o Guerrier, tudo isso não tem o menor sentido sob o ponto de vista da construção. Ele pode usar o
motor de recherche que ele quiser lá da SOU, não é por isso que ele está fazendo alguma coisa de sério e razoável. É pena. A arquitetura perdeu a oportunidade. Como vou voltar para trás ainda, como não dá tempo, mas eu gostaria muito de falar do... Bom, agora temos uma interferência. Alguém está com o microfone, mas... A arquitetura eclética era uma beleza de tecnologia, de saber fazer, etc. Foi desprezada, massacrada pela história da arquitetura e pelos movimentos posteriores. Há mil belezas na história da arquitetura, mas que, infelizmente, a feiura de uma certa prática arquitetônica predomina largamente. Não sei se respondi, Felipe. Bom, chegaram os desenhos, Felipe? Que horas são agora? Não, chegaram os desenhos, Felipe? Não, Sérgio, ainda não. Eu ia te perguntar isso depois. Bom, então, mais uma vez agradeço a participação de todos, agradeço sobretudo ao professor Sérgio Ferro por essa brilhante palestra e por ter se disposto a ficar até agora. Bom, eu e os colegas Michel Riodel e Laura de Mello Souza estaremos novamente aqui nesse espaço virtual no dia 23 de fevereiro, com a palestra da professora Deise Ventura, que tem uma pesquisa muito importante a respeito da resposta brasileira à pandemia. Então, espero que todos possam estar conosco novamente. E obrigado, Sérgio. Obrigado, Ediane. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado a todos e a Sérgio e Ediane. Obrigado. Nós agradecemos. Vocês são simpaticíssimos de ficar escutando tanta minhoca. Não falei até agora, muito obrigada. Foi uma maravilha ouvi-lo e muito comovente a sua coerência. Né? Nos tempos em que vivemos, é extraordinário ver uma pessoa com a sua história que continua fiel à própria história. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Laura. Obrigada a todos. Tchau a todos. Tchau.